Como está a tua saúde emocional? Como anda a tua mente? Você sabia que no Brasil há um suicídio a cada 45 minutos? Em média, são 30 por dia. Pelos dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, a APAL, e superintendente técnico da ABP, Antônio Geraldo da Silva, afirmou o seguinte: os estudos mostram que 100% de quem suicida tem uma doença mental. Os trabalhos mostram isso. Nem 100% de quem pensa em suicídio tem doença mental, mas 100% de quem suicida tem algum transtorno mental. Por isso eu perguntei para você no início: como está a sua vida emocional? Como está a tua saúde mental? O psiquiatra Jorge Jaber, especialista no tratamento de dependentes químicos, afirmou que o suicídio é a causa de morte mais facilmente evitável entre todas as doenças. Veja bem, o suicídio é a causa de morte mais facilmente evitável, ou seja, não precisaria estar havendo toda esta tragédia que nós estamos vendo. De que forma? Disse ele: ouvir o suicida salva a vida dele. Eu gostaria de trazer de uma forma rápida algumas dicas para você manter a tua saúde mental. A primeira dica é manter-se ativo. Isso mesmo, isto é uma recomendação dos profissionais desta área. Por isso nós precisamos estar cada vez mais envolvidos com a família, com a sociedade, com a comunidade de fé da qual nós professamos. Manter-se ativo é imprescindível. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós temos que ser abundantes naquilo que fazemos. Precisamos estar em atividade. Leia bastante, procure ter um hábito de leitura. Leia o que vai agregar para a sua mente, para a sua saúde mental. Leia a Bíblia. Há uma série de benefícios que a leitura bíblica nos proporciona. A Bíblia vai carregar o nosso fardo. O Salmo 119, versículo 28 diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. A Bíblia vai guiar os nossos passos. Salmo 119, versículo 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é a luz para os nossos caminhos. A Bíblia nos traz alegria. Salmo 119, versículo 111, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. A leitura da Bíblia vai nos levar à sabedoria. Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, ou seja, qualquer um pode compreender e adquirir a sabedoria através da leitura bíblica. A leitura bíblica nos traz paz. 119, 165 de Salmos diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Então, leia bons livros, mas não deixe de ler o livro dos livros. Caminhe, era o que Jesus fazia. A Bíblia diz em Lucas 13, 22, que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Você não precisa ter condições de contratar um personal trainer. Você pode caminhar nos passeios públicos da cidade, contemplar a natureza, respirar o ar puro. Faça caminhadas. Segunda dica: não se isole. Viva em família. É imprescindível que, se você estiver passando por algum problema emocional, por mais que seja tentador, não se isole. Viva em família. O livro de Provérbios
Capítulo 18, versículo 1. Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Veja o que diz esse provérbio. Quem se isola está insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Então não está sendo muito sábio você se isolar por causa desse problema que você está enfrentando. Viva em família. O Salmo 133:1 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Portanto, valorize o seio da tua família, valorize o teu lar, conviva entre os amigos e não se isole. O próprio Deus disse em Gênesis 2:18, quando ele criou a mulher, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Deus não criou o ser humano para ele viver solitário. Isto é contrário à nossa natureza. Mais uma dica: curta bastante o seu dia e mantenha pensamentos positivos. Mas quero esclarecer uma coisa: pensamento positivo não é sinônimo de fé. Sinônimo de fé é a atitude positiva que você tem com relação aos teus pensamentos. Você vai expressar a tua fé através das tuas atitudes. Não adianta apenas ficar pensando. Isto é um engano. Apenas pensar não produz nada. O que produz é a prática, é a atitude, é o posicionamento. Viva o teu dia, se alegre pelo teu dia. O Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, valorize este dia. Amanhã ainda chegará. O ontem já passou. Então valorize este dia que o Senhor nos deu. Por isso hoje se chama presente. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. Salmo 68:19. Então vamos valorizar o hoje e coloque em práticas as coisas positivas que você planejou. Não adianta ficar apenas pensando nelas. Mais uma dica: tenha atitudes positivas em relação a si próprio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de temor, ou seja, timidez ou inferioridade, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Não podemos viver enclausurados num complexo de inferioridade, nos achando incapazes. E isto geralmente é resultado de nossas autocomparações. Nós temos uma individualidade que foi dada por Deus. Nós temos uma capacidade que nos foi dada por Deus. A nossa capacidade não é como a do outro e o outro não tem a capacidade como é a nossa. Então viva você conforme Deus te capacitou para ser e para viver. Quinta dica: evite o abuso de medicamentos. Nós sabemos que há um exagero muito grande, principalmente entre os brasileiros, de se automedicar. A família, que deveria ser fonte de amor e um refúgio dos problemas do dia a dia, está em crise. Valores espirituais e morais benéficos estão desaparecendo, assim como o respeito pela vida. O Salmo 128, versículo 3 diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, ter uma família bem estruturada, equilibrada. Não estamos falando de riquezas, não estamos falando de status. Nós estamos falando de uma família em harmonia, entre um homem e uma mulher que se ama, entre filhos que respeitam os pais e são amados pelos pais. É como a videira frutífera e como a planta de oliveira. Eram duas árvores frutíferas extremamente usadas como medicamento entre o povo judeu. Ou seja, a própria convivência familiar é remédio para muitos problemas. Por isso nós precisamos valorizar o convívio familiar, e quando fizermos isso, estaremos livres de muitos medicamentos dos quais achamos que precisamos tomar. Outra coisa que pode nos curar está em Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Você sabia que temer a Deus e deixar de fazer o mal também é saúde, também é cura? Não adianta ficar tomando medicamentos
mas viver como se Deus não existisse e praticar o mal como se fosse algo normal. Mais uma dica, amigo ouvinte: saiba lidar com os bons e maus momentos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz assim: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Veja, a Bíblia está dizendo que comparar os dias anteriores aos atuais e dizer que os anteriores foram melhores do que os atuais não tem nada de sabedoria nesta pergunta, porque nós precisamos confiar no cuidado de Deus. Não é porque hoje nós estamos passando por um mau momento é que ontem foi melhor. Nós não sabemos as consequências e quais são os resultados do que estamos atravessando. Por isso, o livro de Eclesiastes ainda vai dizer no capítulo 7, versículo 14: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera também, porque Deus fez este em oposição àquele. Precisamos viver confiando inteiramente nos cuidados de Deus. No início da nossa fala, você viu o alto índice de pessoas que estão com algum transtorno mental, com sua saúde emocional enferma. Então siga essas dicas. Sirva a Deus, leia a Bíblia, aparte-se do mal, viva em família, faça uma caminhada, valorize o dia de hoje e deixa tudo nas mãos de Deus. Deus abençoe e um forte abraço.